Bem-vindos ao Bekim Balacha 6, Shiur número 97. A gente está no Siman Kuf Samech Zayin 167, Alacha 32. Quem tem o livro, a gente está na página 230 do livro. Bezat Hashem, já estamos quase acabando o livro, logo, Bezat Hashem, o próximo livro. Então, hoje a gente vai da Alacha 32 até a Alacha 34. E aí hoje o assunto é quando uma pessoa faz a brachá para todo o mundo. E aí, esperem até o final, porque parte do que a gente vai falar aqui, depois a gente vai ver como é o costume hoje em dia. Mas então começa a Halakha 32 falando que se tinha duas ou mais pessoas comendo juntas, o ideal é que uma pessoa faça a brachá para todo o mundo. E aí, quer dizer, ele faz a brachá em voz alta, pensa em tirar todo mundo de Jeová, e todo mundo escuta a brachá dele, pensa em sair de Jeová com a brachá dele, e aí com isso todo mundo cumpre a mitzvah. E por Shomei Keoneh, algumas vezes a gente falou, existe esse conceito de que a pessoa que escuta é como se ele estivesse falando. Então a pessoa fala em voz alta, todo mundo escuta, responde amém, e valeu a brachá. E mesmo se eles não responderem amém, a gente falou lá atrás que vale a brachá. E isso é válido mesmo que as pessoas saibam fazer cada uma a própria brachá. Que a gente vai ver que em relação a brachá achroná, dependendo da situação, tem diferença se a pessoa sabe fazer brachá ou não sabe fazer brachá, mas aqui na brachá rishoná, mesmo que todo mundo sabe fazer a brachá, é válido que uma pessoa faça a brachá para todo mundo. E não só que é válido, é até correto e é o ideal. Por quê? Nossos sábios dizem que está escrito no Pasuk, Berov Am Adarat Melech. Quanto maior o povo, maior é o respeito do rei. E por isso, então, quando muitas pessoas saem de Jeová com uma brachá só, isso é um respeito maior para Kadosh Baruch Hu do que cada um fazer uma brachá. Então quer dizer assim, é melhor uma brachá que 10 pessoas estão saindo de Jeová nessa brachá do que cada uma das 10 pessoas fazerem as 10 brachot isoladas. Então, e por isso é melhor fazer assim. Então mesmo que todo mundo sabe fazer cada um a sua brachá, o ideal é que uma pessoa faça a brachá para todo mundo. Então isso é Berovam Adarat Melech. Agora, as pessoas que estão escutando a brachá precisam responder amém no final da brachá. E aí, quer dizer, apesar de que, como a gente já falou, mesmo que a pessoa não respondeu amém, a brachá valeu se ele prestou atenção e pensou em sair de Jeová, e a pessoa que falou pensou em tirar ele de Jeová. Então, isso em relação ao amém. Agora, para poder fazer isso, de uma pessoa fazer a brachá para as outras pessoas, nossos sábios falaram que Lekatrila, a princípio, precisa ter um conceito chamado kviut. O que é kviut? Kviut, a tradução literal da palavra kviut é estarem fixos. O que quer dizer eles estarem fixos? Então aqui a gente tem uma diferença entre qual era o costume na época do Talmud e como é costume hoje em dia. Eu vou direto para Halakha prático e depois, quando a gente for falar da nota, a nota traz como era o costume na época do Talmud e a gente consegue entender um pouquinho a lógica por trás disso. Então, para poder uma pessoa tirar todo mundo de Jeová Lekatrila, é necessário que todos estejam sentados na mesma mesa ou em volta da mesma toalha, vocês estão, sei lá, fazendo um piquenique ou coisa assim, etc. Então, todo mundo precisa estar sentado em volta da mesma mesa. Então, isso é Lekatrila, o que precisa ser para que uma pessoa possa tirar as outras de Jeová, fazendo a brachá em voz alta. Agora, quer dizer, se eles não estão sentados, quer dizer, está todo mundo em pé, ou se eles estão sentados, mas não em volta de uma mesma mesa, quer dizer, estão ali no sofá, espalhados, um aqui, um ali, e etc., não podem, Lekatrila, todo mundo sair de Jeová com a brachá de uma única
pessoa. Nesse caso, o correto é que cada um faça a sua própria brachá. Então, isso é aqui a halakha 32. E aí, quer dizer, na nota, ele traz justamente o que é esse conceito de kviut. Então, a Gemara traz que quando eles iam tirar uma pessoa de Chová, as pessoas precisavam estar be'hasevá. A sevá, as pessoas sabem disso de halachot de Pesach, mas isso é válido aqui também. Então, a Gemara fala que para uma pessoa tirar as outras de Chová, todo mundo tem que estar comendo reclinado. Por quê? Quando eles estão comendo os reclinados, se chama que eles estão fixos no lugar, porque a pessoa não se reclina para qualquer coisa. Então ele falou, vai lá, que esse era o costume na época da Gemara, que as pessoas se comiam reclinadas. Reclinado, né? Um pouco inclinado na cadeira. As pessoas ficavam deitadas, sei lá, em divãs, em sofás, etc. E eles comiam assim, deitados. E aí a pessoa só deitava, as pessoas deitavam juntas. Quando eles vão comer juntos, então isso é um conceito que amarra uma pessoa na outra, e por isso uma pessoa pode fazer a brachá em voz alta e tirar os outros de Chová. Agora, a Gemara traz que se eles vão comer sentados e não reclinados, lecatchila, um não pode tirar o outro de Chová, a não ser que eles falem, vamos comer juntos nesse lugar. E aí quando eles fizeram essa declaração que eles querem comer juntos, isso amarra eles juntos, mesmo que eles estão sentados e não deitados. E aí o Eliyahu Rabbah traz que, de acordo com alguns poskim, quando eles estão reclinados juntos, mesmo que uma pessoa não teve kavaná de tirar o outro de Chová, ou não teve kavaná de sair, a brachá de um valeu para todo mundo. Mas a grande maioria dos poskim discorda disso, o próprio Eliyahu Rabbah traz, e fala que a gente só aceita uma pessoa tirar de Chová as outras quando teve a kavaná deles amarrando. Quer dizer, a pessoa que está fazendo a brachá teve a intenção de isentar as pessoas que estão ouvindo, e as pessoas que estão ouvindo tiverem a intenção de sair de Chová com o que eles estão escutando. Então, na época da Gemara, quando as pessoas iam comer, eles costumavam se reclinar. E aí, por isso, reclinado, uma pessoa tira todo mundo de Chová. Se eles não iam se reclinar, como a gente falou antes, eles iam comer sentados, a Gemara traz que tinha a possibilidade de que se eles falam, olha, vamos todo mundo comer nesse lugar, então isso amarra eles juntos e uma pessoa pode fazer a brachá em voz alta para tirar os outros de Chová. Agora, está escrito também que se eles estavam comendo pessoas, uma família que come sempre junto, mesmo que eles não declararam, ao estarem sentados, é como se eles tivessem declarado. Mas bom, isso é na época da Gemara. Hoje em dia, e não hoje em dia, a gente está falando já de 500, 1000 anos atrás, porque isso já, desde os Rishonim falam, não se come mais reclinado. O costume das pessoas é comer sentado. E aí, como fica a halakha em relação a comer sentado? Porque não tem mais essa necessidade de se reclinar para uma pessoa tirar os outros de Chová. Então, os poskim trazem, o Tosfot já fala isso, etc., que hoje em dia estar sentado é como se tivessem reclinado, já que esse é o costume. Então, quando as pessoas estão, todo mundo sentado, isso é o suficiente para se chamar kviut. E aí nem é necessário falar, vamos comer aqui. Porque eles estão sentados, todo mundo em volta da mesa, e isso já é o suficiente para se chamar que tem kviut, e uma pessoa pode tirar o outro de Chová. Então, o Shulchan Aruch escreve que eles precisam estar sentados em volta de uma mesa, ou em volta de uma toalha de mesa, etc., de modo a que isso se configure que eles, como a gente falou antes, estão amarrados um no outro. Mas, sem isso, não tem nada que prenda uma pessoa na outra, e por isso eles não se chama que não tem kviut. O Gaon Mevilna, ele fala, de onde o Shulchan Aruch tirou mesa?
Ele escreve no comentário dele que o fato do Shulchan Aruch escrever que precisa estar numa mesa, etc., é erro de impressão. Ele diz que nem tinha. E aí tem machloket nos poskim, se é necessária a mesa ou não. Gorme Vilna, alguns acronim trazem ele, fala que não precisa ter mesa, mas no Shulchan Aruch, a versão pelo menos que a gente tem hoje em dia, está escrito que precisa ter uma mesa, e assim, no Alachá Brurá, ele possui Alachá conforme a versão que a gente tem no Shulchan Aruch, ele fala já que vários acronim trouxeram isso, o Kaf HaChaim traz um monte de acronim, etc., que a opinião do Shulchan Aruch é que só se chama Kviut quando eles estão comendo em volta de uma única mesa. Então, quando estão na mesma mesa, assim faz. Aí o Kaf HaChaim escreve que quando eles vão comer com várias mesas, mesmo que estão comendo juntos e uma pessoa escuta os outros, é correto que em cada mesa uma pessoa faça a brachá em voz alta e não que uma pessoa tire de Jeová todas as mesas de acordo com o Shulchan Aruch. Mas tudo isso é lekatchila. Agora a gente vai para Alachá 33. Alachá 33 fala, olha, tudo isso que a gente está falando, que tem Berová, Madarat Melech, etc., é lekatchila. Mas, que quando eles têm Kviut, uma pessoa faz a brachá para todo mundo. Porém, Bediavad, quer dizer o quê? Se uma pessoa fez brachá numa situação que não tinha Kviut, estava todo mundo em pé e ele fez brachá, ou estavam sentados em várias mesas, de acordo com a opinião do Shulchan Aruch, que isso não é, e eles fizeram brachá, a brachá valeu. Quer dizer, Bediavad, a brachá valeu, que é isso que a gente fala, olha, lekatchila, o ideal é que uma pessoa faça a brachá para todo mundo. Então, quando eles estão com Kviut, eu falo para uma pessoa fazer a brachá com todo mundo. Se eles estão sem Kviut, quer dizer, não está todo mundo sentado na mesma mesa, etc., eu falo para cada um fazer a sua própria brachá. Mas, se uma pessoa fez a brachá para todo mundo, e todo mundo pensou em sair de Jeová, a brachá valeu e ninguém precisa repetir a brachá, é ao contrário. Se a brachá valeu, eles nem podem repetir a brachá. Quer dizer, para valer a brachá, tem que ter a condição que ele tenha a kavaná e eles tenham a kavaná. Teve a kavaná dos dois lados, mesmo que eles estavam em pé, sentado, cada um de um lado, etc., sem kviut, bediavad, valeu a brachá que ele fez para todo mundo, e isso já é o suficiente, não precisa e nem pode repetir a brachá, já que a brachá valeu para todo mundo. Se repetir a brachá, é uma brachá desnecessária. Agora vamos seguir para a Alachá 34, que completa essas duas que a gente viu até agora. Então, ele traz aqui que essa Alachá, que uma pessoa faz a brachá para todo mundo, ela é válida tanto para pão e vinho, como para outras frutas. As pessoas vão comer carne, arroz, salada, o que eles forem comer juntos. Então, se eles estiverem sentados, uma pessoa pode fazer a brachá para todo mundo, e não só pode, o ideal é assim. Depois a gente vai ver que tem diferentes costumes hoje em dia, mas que o ideal é que uma pessoa faça brachá para todo mundo. Apesar de que hoje em dia o costume é que cada um faça a sua própria brachá, e ele não precisa sair com a brachá das outras pessoas, daí quer dizer, ele faz a brachá, responde amém, e aí se ele não pensou em sair de Jeová, depois que alguém fez a brachá e respondeu amém, ele pode ir lá e fazer a brachá dele. A gente não costuma que uma pessoa saia brachá de todos. Aí agora na nota a gente vai trazer os diferentes costumes. Então assim, na época da Gemara, está escrito em relação a pão e vinho, que como a gente falou, as pessoas vão fazer a sevá, comer ali deitado no divã. Então, isso era o que se chamava Kviut, e uma pessoa faz brachá para todo mundo. Agora, quando a pessoa ia fazer a seudá, que ele comia pão, bebia vinho, ele tinha assim. Quando a pessoa vai comer um lanche, um snack, era considerado uma hilatarai, que ele está dando, como a gente fala, dando uma beliscada na comida. Então, aí eles não costumavam comer reclinado, e aí cada um fazia a sua própria brachá. Porém, o Shulchan Aruch traz que hoje em dia todo mundo come sentado, então tanto faz se é pão ou vinho, quando a pessoa, porque nas outras coisas se ele ia fixar, também de acordo com o Shulchan Aruch, uma pessoa fazia a brachá para todo mundo, e por isso, de acordo com a opinião do Shulchan Aruch,
Tanto faz se eles vão fazer a brachá de Shakol Nyam Midvaro, Borei Pri Adama ou Amotzi Lachem Minaretz, uma pessoa faz a brachá para todo mundo em voz alta, desde que eles estejam sentados em kviut, né, sentados de maneira fixa na mesma mesa ou em volta da mesma toalha. Então, isso é a opinião do Shulchan Aruch. O Remá atrás, e não aqui, sim no Siman Reish Yud Gimel, ele fala que em relação a pão e vinho é consenso, então uma pessoa faz brachá para todo mundo. O Remá concorda aqui para pão e vinho. Por isso a gente vai ver que tem Ashkenazim que costumam diferente, mas o Remá, que é o rabino que os Ashkenazim seguem as opiniões dele na maioria dos seus costumes, ele fala que em relação a pão e vinho, uma pessoa faz brachá em voz alta para todo mundo. Em relação a frutas e outras comidas, o ideal é que eles se separem. Já que é machloket, se é melhor uma pessoa fazer brachá para todo mundo ou não, ele falou, no caso de machloket, o ideal é eles se separarem. E aí, vários poskim trazem que, hoje em dia, o costume é que cada um faça a sua brachá separado, pelo menos no costume dos Ashkenazim. Então, assim, tem o Shulchan Aruch Arav, o Chayei Adam, o Aruch HaShulchan, ele falou que mesmo em relação a Motzi, e mesmo que eles estão, cada um, todo mundo na mesma mesa, sentados, o costume é que cada um faça o seu, a não ser quando, sei lá, não tem pão inteiro, ou no caso do Shabbat, que não tem 2 pães para cada um, então o costume é que cada um faça a sua própria brachá. Então, os poskim trazem alguns motivos para esse costume, porque a princípio, quer dizer, em relação a pão, todo mundo concorda, pela Gemara, que o ideal é que se faça a brachá de Amotzi Lachem Minaretz uma pessoa para todo mundo. E aí, por que alguns trazem um costume diferente do que era na época da Gemara? Então, eles trazem o motivo. Primeiro que, muitas vezes, hoje em dia, quando você tem algumas pessoas comendo juntas, a pessoa faz a brachá e as outras acabam interrompendo antes de o pão chegar nele. Então, é melhor ele pegar e fazer a própria brachá e comer o pão. Além disso, traz o Chayei Adam, que hoje em dia muitas pessoas não sabem que tem que ter kavaná, tanto quem faz a brachá como quem escuta a brachá e etc. Então eles acabam, e por isso veio o costume de que cada um faça a sua própria brachá, e com isso já é mais garantido. Além disso, tem mais um motivo, trazendo o Mishnah Brurá, que as pessoas normalmente estão distraídas. Uma pessoa está fazendo a brachá em voz alta, vai saber se ele pensou em tirar de rová as pessoas que estão ouvindo. Então, ele falou, se ele não pensou em tirar de rová, as pessoas se distraíram, não se concentraram na hora de ouvir, então por isso o costume hoje em dia é que cada um faça a sua própria brachá. Ou pelo menos esse é o costume dos Ashkenazim, até no caso de pão e vinho, que todo mundo concorda que pela Gemara precisava uma pessoa fazer a brachá para todo mundo. Hoje em dia, as pessoas vão estar distraídas, não vão saber, vão interromper. Então, por todos esses rachashot, os Ashkenazim costumam que cada um faz a sua própria brachá, mesmo nos casos onde a Gemara diz que o ideal é que uma pessoa fizesse a brachá para todo mundo. Agora, o Kaf HaChaim, o Kaf HaChaim traz que, de acordo com a Kabbalah, o ideal é que cada um faça a sua própria brachá. Porque ele falou, já que na hora que a pessoa vai comer, ele precisa elevar as centelhas, as fagulhas, faíscas de Kedushá que estão na comida, e para isso, a brachá que ele faz antes de comer é muito importante. Ele falou, e cada um tem a kavaná que ele faz na hora da brachá. Então, por isso, fala o Kaf HaChaim que, pela Kabbalah, o ideal é que cada um faça a sua própria brachá para ele poder elevar as faíscas de Kedushá que estão na comida que ele vai comer. Bom, esse é o Kaf HaChaim. O Shulchan Aruch Harav, o Rav Zalman, ele conclui dizendo assim, olha, hoje em dia, já que o costume é que cada um faz a sua própria brachá, então mesmo quando eles vão comer juntos, eles já estão com a cabeça de que cada um vai fazer a sua própria brachá. E aí isso não junta eles. Se eles não juntam eles não têm a obrigação de uma pessoa fazer a brachá para todo mundo, então por isso ele fala que não tem problema, e aí quer dizer, como a gente falou, esse é o costume dos Ashkenazim, que cada um faz a sua própria brachá. Porém, a opinião do Shulchan Aruch, o Shulchan Aruch foi escrito antes de todos esses acronim, e ele traz que o ideal é que uma pessoa faça a brachá para todo mundo, tanto em pão e vinho, como nas outras comidas, que aí já o Rimá trouxe
que não se faz. Então, esse é o costume do Shulchan Aruch e provavelmente esse é o costume dos Sefaradim. Porém, nos livros do Rav Ovadia Yosef, a gente tem um pouco de contradição nesse tema. Porque, por um lado, em relação ao Karpas, o Rav Ovadia Yosef escreve que o ideal é que uma pessoa faça a brachá em voz alta para todo mundo, mas que se cada um fizer a sua própria brachá, não tem problema. Então, assim o Rav Ovadia Yosef escreve em relação ao Karpas em Pesach. Porém, no seu livro sobre Rosh Hashanah, que também você tem ali o simanim que a gente come em Rosh Hashanah e etc. E alguns deles a gente tem que fazer brachá rishonah neles, borei peri ha'etz, etc. Então, ali o Rav Ovadia Yosef escreve que se eles quiserem fazer que uma pessoa tira de roubar todo mundo, ok? E se quiser cada um fazer a sua própria brachá, também não tem problema. Aí, quer dizer, ele deixa as duas portas abertas. E aí, a princípio, isso contradiz o que ele disse antes em relação ao Karpas, quer dizer, o que a gente trouxe antes, que ele disse em relação ao Karpas, que o ideal é que uma pessoa faça brachá para todo mundo. Então, o que trazem aqui é que quando eu tenho uma mitzvah de comer a coisa, então, como o Karpas, e aí, todo mundo vai fazer a mitzvah agora, a gente está no Seder de Pesach, etc. Então, por isso, o ideal é que façam junto. Se fez separado, ok, valeu também, mas o ideal é que se faça tudo junto. Agora, em relação ao simanim de Rosh Hashanah, aqui eu tenho a brachá de borei peri ha'etz, etc. Eu não tenho uma obrigação, é um costume, é uma coisa boa, etc. O que a gente faz em Rosh Hashanah. E por isso, ali, o Rav Ovadia Yosef falou, olha, quem quiser fazer conforme o Shulchan Aruch, tem onde se apoiar, que uma pessoa faz a brachá para todo mundo, é bom. Quem quiser cada um fazer a sua brachá pelo medo dos acronim e etc., também tem onde se apoiar. Agora sim, o psak do Rav Ovadia Yosef é diferente da opinião do Uremá. O Uremá, mesmo em relação a frutas, etc., ou costumes do Ashkenazim, tanto faz pão ou outras coisas, o ideal é cada um fazer a sua brachá separado. O Rav Ovadia Yosef deixou as duas portas abertas. Ele falou, olha, se quiser uma pessoa fazer a brachá em voz alta para todo mundo, tá joia. Se quiserem cada um fazer a sua própria brachá, isso também está ok. Agora, o Uremá em si, ele parece do Uremá, o Uremá escreve, pelo menos no Simar Reshut Gimel, que tem uma diferença entre pão e outras comidas. Mas como a gente falou, os acrônimos trouxeram que hoje em dia o costume é mesmo para pão, o costume dos Ashkenazim é cada um fazer a sua própria brachá. Os Sefaradim, em relação a pão, que aí o Shulchan Aruch escreve beferush, que precisa uma pessoa fazer a brachá para todo mundo, o ideal é que se faça uma brachá para todo mundo. Então, em relação a pão, se eles vão comer juntos, sentados na mesma mesa, uma pessoa, Ekatrila, faz a brachá para todo mundo. Em relação a outras comidas, a gente falou, o Rav Ovadia Yosef deixou as duas portas abertas. Se eles quiserem, uma pessoa fazer a brachá em voz alta para todo mundo, é bom isso, e aí eles ganham o Berov Am Adarat Melech, que com muitas pessoas fazendo junto a mitzvah, o kavod para Hashem é maior, a honra de Deus é maior. Se eles fizerem cada um fazer a sua própria brachá, também está corretamente. E como a gente falou, tudo que a gente falou hoje é só lekatrila. Bediavad, uma pessoa fez a brachá para todo mundo, valeu, e não precisa repetir, mesmo que eles estão sem kviut, mesmo que está todo mundo em pé, um andando para cá, outro andando para lá, etc. Todo esse assunto de kviut é só lekatrila, a princípio, mas bediavad, valeu mesmo sem isso. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, Amém ve Amém. Chazak Baruch.